E aí tinham seres muito, muito densos, porque eu morava com pessoas que tinham um campo muito denso, né? Então, a minha própria ancestralidade, a minha avó, por exemplo, ela tinha muitos problemas com densidades do inferno mesmo, do submundo. Então, todos os seres que estavam ali eram de infinitas hierarquias. Cada noite vinha algum e eles me odiavam. Então, eles me atacavam de várias formas possíveis. E eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. Dali dos 14 até os 18, foi o momento que eu tratei a minha ancestralidade. Então, imagina, Legal. tanto paterna quanto materna, a maioria dos processos que eu faço hoje com as pessoas também são coisas que eu precisei fazer em mim. Mas lá na época eu estava assim, no meio do cenário da guerra, sem orientação, sem ensino. Os vídeos do YouTube eram uma coisa ou outra, não tinha como hoje. Então eu precisei experienciar na prática. E às vezes eu estava expulsando o demônio ali, literalmente. Tinha uma que era tipo a Samara, ela tinha um cabelo assim, soltava um bafo, ela fazia, sabe, horrível. Ah, E eles aquilo têm que vinha o fazer bafo umas na minha coisas cara, assim. assim. E eu ficava, ai Deus, não sei o que, eu já sabia o Salmo 91. Aí eu orava o Salmo 91, pedia a Deus e não sei o que, não sei o que, e não, nada acontecia. E eu falava, Deus, o que que tá acontecendo? Por que que não tá acontecendo isso, né? E aí foram vários dias, vários dias. Até que um dia eu tive um insight, como eu participava das igrejas evangélicas, eu tinha alguns enquadramentos, umas caixinhas que me permitiam fazer só até aqui. Ali naquele momento, eu comecei a pedir para Deus enviar os anjos e eu comecei a pedir a ajuda de tudo que é ser. Eu falei, todo mundo que trabalha para a luz, pelo amor de Deus, vem me ajudar, intercede por mim, não sei o que, não sei o que. Aí eu comecei a ver uns anjos descendo. Eu falei, já deu um alívio, assim, porque ali no momento eu sentia eu e o ser sozinha e, e zero interferência, sabe? Ninguém me ajudando. E aí, quando veio uma espada, comecei a sentir cheiro de fogo e o espírito estava sendo queimado. Enquanto eles faziam o trabalho, eu comecei a encarar ela, porque eu senti que eu tinha ajuda. E aí eu comecei a peitar ela e falar, vai, não sei o que, e dele Salmo 91 e tal, até ela explodir. Literalmente foi uma morte ali. E aí Peitar, eu só subiu o tenho cheiro de coragem queimado. antes, porque eu entendi que isso é necessário. Mas quando eu era mais nova, nossa, nem a pau. Não tinha essa moral, não. E aí, depois daquilo ali, eu comecei toda noite, vinha algum, e eu comecei a vivenciar. Então, eu ia muito no inferno também. Eu visitava as colônias, visitava várias alas do Eu inferno para visitei estudar mesmo. muito umbral. E tive E isso muita aula no astral também. era Isso é denso, né? gostoso. Era denso, porém te trazia muita sabedoria, porque você não Você estava estava sozinha e os seres estavam te guiando ali. ajudando, você estava acompanhada, não é nada solto assim, tá, gente? Exatamente. E aí tinha até uma ordem, né? Uma constância assim de numa semana você ir um no outro, no outro. Tinha missões, tinham coisas ali para você vivenciar. E isso me possibilitou ter muita maestria. Então, nas próximas desobsessões, nas outras coisas que eu lidei, foi muito mais rápido, muito mais seguro. E uma das coisas que eu detectei é que eles pegam a gente através do medo e das brechas. O que é a brecha? Se você tem culpa, por exemplo, Qualquer matei minha irmã. frequência baixa, né? Medo, culpa, ansiedade, até Exatamente. dúvida é uma frequência baixa. O que que é uma frequência elevada? Alegria, amor, gratidão, carinho. Então você tem que prestar atenção nisso e se policiar o tempo todo. Eles pegam bem no ponto que te dói. Então, Mas no vamos dar um exemplo. momento que baixou, eles vêm. E faz uma vozinha ainda para você seguir, né? Por exemplo, você matou sua irmã, ou tem uma pendência kármica com sua irmã. Aí vem um demônio um obsessor, entra em você e fica ali. Olha só, é que você não merece, você é péssima, você não sei o quê. E a pessoa, como tem a culpa, aquilo vai entrar na hora. Então a gente precisa Olha, isso que também se você policiar, né? falou, o não merecimento e o não pertencimento é o que mais baixa, né? A vibração, e são questões muito comuns, inerentes ao humano, né? Todo mundo tem uma família
que originou esse ser. E todo mundo, tá? Não ai, que bom, essa pessoa não teve. Não, todo mundo tem questões com o pai, com a mãe, e muitas vezes não fazem parte do mundo real, faz parte do seu mundo mental e a forma como você interpretou aquilo. Até porque seu pai e sua mãe já cumpriram sua missão. Te trouxeram para a vida e você honra a vida como? Vivendo com aquilo que eles te trouxeram. Todas as ferramentas para você se desenvolver, eles trouxeram. E que eram as mais adequadas para você. E sempre que vier alguma situação difícil e densa, a gente entender que nós somos maiores. Os demônios, eles têm só aquela polaridade negativa. Então, eles não conhecem muito bem, não sentem muito a luz. E como você, E, se você aliás, eles tiver a atacam a gente completude, porque eles se sentem melhores, né? sim, É um nível de arrogância. muito. Chega a ser engraçado. Só que quando você tem as duas polaridades, você tem a completude, tem a presença de Deus, cara, a proporção é assim, você ser um gigante e a pessoa ser uma formiguinha, ou os demônios, as entidades, né? Dependendo da hierarquia, pode ser um formigão, pode ser uma vespa, alguém que já voa, mas mesmo assim eles continuam pequenos, porque eles não têm ideia da completude, né? Isso tem uma Até porque vantagem. é bíblico, né? Vós sois Deus, você é Deus, o Deus está dentro de você. E os demônios, assim, na verdade, eles já sabem que Deus sempre vence no final. E ele tem um Sim, propósito nisso que ele está fazendo. Só que qual é o papel deles? Te tentar, para tentar te corromper. é bem E nesse nível. drenar a energia e se alimentar dessa energia do que você está vibrando também. E se você compreende que você tem tudo e que você pode tudo, não tem por que temer ou ter medo.